A igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Lia. Eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, e eu pude me consertar em muitas coisas que eu julgava serem sem significado, mas o Senhor mostrou para mim que, por causa das mínimas coisas, poderei perder a minha coroa. Eu aceitei Jesus. E quando eu já tinha 3 anos de convertida, eu achava que eu era uma irmã certa, que agia certo diante de Deus, que estava agradando o Senhor. Mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Batizado no Espírito Santo eu já era. Aí eu falei assim para Jesus: Senhor, está faltando alguma coisa. O que é? Eu não quero perder meu tempo, eu não quero perder meu tempo aqui na igreja. Porque o Senhor sabe de onde Ele me tirou. Meu pai era espírita, na minha casa ninguém era crente. Aí eu aceitei Jesus e fiquei com o Senhor, mas eu sentia assim um vazio ainda, mesmo sendo batizada no Santo Espírito do Senhor eu sabia que alguma coisa me faltava. Aí comecei a orar. Eu ia cedo para a igreja, eu ia à tarde e ia à noite. Então eu orava ao Senhor e falava: Jesus, eu quero ver como está a minha vida espiritual diante de Ti. Senhor, eu quero ver como é a minha vida diante do Senhor, se Tu estás se alegrando de mim. Aí irmãos, eu não sou branca, sou assim morena. Mas eu tinha uma divisão, as pessoas pretas para mim eram separadas, eu não tinha amizade com gente de cor. Então eu comecei a orar, fiquei preocupada com aquilo. Falei: mas Senhor, nós todos servimos um Deus vivo. Um Deus só. Senhor, tira isso de mim, me revela como está a minha vida. Eu tinha meus defeitos, mas eu achava que eu era santa diante de Deus. Eu achava que eu estava certa. Então eu tinha minhas amizades na igreja, tinha as irmãs, o grupinho que era assim fofoqueiro igual a mim. Ficava olhando o defeito dos outros. Se me perguntassem qual era a mensagem do culto eu não sabia, mas se perguntassem que cor era o sapato da irmã, isso eu podia responder. Então, 3 dias antes do Senhor me arrebatar e me levar lá, tinha uma irmã chamada Maria. E ela era a preta que alumiava. E essa irmã, não sei porquê, por causa desse mistério que Deus tinha comigo, eu tinha assim um pouquinho de amor na irmã. Não era assim aquela coisa exagerada, mas eu tinha um pouquinho de amor nela. Aí quando foi um dia eu soube que ela estava doente. Aí Jesus me falou: vai lá orar por ela. Fui, eu e minha companheira de visita. Eu fui com todas as minhas fraquezas, fui orar pela irmã. Quando eu cheguei lá, na porta da casa da irmã, Deus revelou para mim que ia levar aquela irmã. Ela era companheira do coro, ela cantava comigo no coral. Então eu falei assim para minha companheira: Jesus vai levar essa irmã. E a irmã que estava comigo falou: será? Eu falei: vai. Orei por ela de manhã, ao meio-dia ela foi para o hospital, às 6 horas da tarde o Senhor levou ela. Aí, quando o anjo veio para me levar no céu, para me mostrar a minha vida, que eu estava pedindo tanto ao Senhor. Eu já estava orando há 8 meses. Orei 8 meses para o Senhor revelar como eu estava diante dele, se ele estava contente comigo, com as minhas obras. Um dia eu estava no círculo de oração, aí chegou um varão de branco e falou para mim: vem, hoje tu vais ver como está a tua vida diante de Deus. Eu falei: vou eu, hoje? Para onde? Ele disse: você não quer ver sua vida? Eu falei: eu quero. Ele falou: então venha. Aí aquele varão era tão bonito, todo de branco, eram lindas as vestes dele. E aquele varão chegou assim e sorriu. Era um varão bonito. Aí eu fui, acompanhei ele. Eu vi o meu corpo ficando de joelhos no círculo de oração, e eu me via subindo junto com aquele varão. Ele falava assim: não olhe para trás. Aí ele foi me levando. Aí irmãos, além desse azul que nossos olhos contemplam no céu, tem um outro azul que nossos olhos carnais não podem ver. Quando nós subimos, chegamos lá em cima, estava bem pertinho do céu. Eu comecei a ouvir aquele hino: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Aí eu vi uma porta muito estreita, uma portinha pequena, estrelinha, a porta do céu. Lá não entregaram, lá não entra pecado nem crente que usa capa da mentira e da falsidade.
E eu usava capa. Aí o anjo falou assim para mim: Venha. Aí eu subi com ele. Quando a porta se abriu, nós entramos. Havia 2 varões, um do lado direito e outro do lado esquerdo dentro do céu. Aí eu recebi um vestido branco, branco como a neve, e comprido de manga comprida. E meus cabelos se soltaram. Aí quando eu entrei, o anjo me disse assim: Aqui é o céu. Eu entrei. Aí aqueles 2 varões que estavam na porta me saudaram: Bem-vinda. Aí eu falei: Que bonito, que maravilha. Lá na igreja também eles me saúdam assim: Bem-vindo, quando a gente vai visitar uma igreja. Ele falou: Eu sei. O céu é uma coisa maravilhosa, eu não sei explicar. É um mistério que eu não consigo explicar. Quando eu conto, os irmãos podem notar que eu fico emocionada. Eu fico alegre porque eu estou revivendo de novo. Eu entro lá no céu cada vez que eu conto esse arrebatamento. É uma responsabilidade muito grande diante de Deus e os anjos que estão aqui presentes. O Senhor está me contemplando. Então ele falava assim para mim: Olhe para o lado direito. E eu olhei assim. O céu é bonito, é grande, maravilhoso. Aí eu vi uma areia branquinha. Aí eu falei assim: O que é isso? Aí o anjo falou assim: Mete a tua mão aí. O que você pegar você tira. Aí eu tirei 2 maçãs verdes. Falei: Tirei 2 maçãs. Aí ele falou assim: Agora dá uma olhadinha. Quando eu olhei, eu vi uma irmã que eu conheço. É até uma irmã que gosta de orar. Ela colocava a mão na barriga e gemia, e colocava alguma coisa na areia. E eu disse: O que é isso? O anjo falou assim: São os frutos. Essa árvore dá fruto, mas ela está impedindo. E eu ia fazer isso. Eu ia tomar comprimido para não ter mais filhos. Eu só tinha 2, e Jesus quis me dar 5. E como eu ia dar conta depois do último? Aí eu disse: Então não pode. O anjo falou assim: Não. Porque a árvore que dá fruto tem que deixar vir os frutos. Porque naquele dia Jesus vai perguntar: Onde está seu primeiro filho? Está aqui. Onde está o segundo? Está aqui. Cadê o terceiro? Está aqui. Cadê o quarto? Ah, esse eu não tenho. E aí, como você vai responder? Eu falei: sei. Aí eu entendi que Deus não queria que eu fizesse aquilo que eu ia fazer, tomar remédio. Aí o anjo falou assim: Venha. Aí me levou. Aí tinha um varão, a coisa mais linda era aquele varão, bonito. Ele tinha uma balança muito grande nas mãos, uma balança bonita, toda de ouro. Aí ele consertou o peso da balança, olhou para mim e deu um sorriso. E a balança ficou torta para o meu lado. E eu falei assim: Anjo, a balança está torta. Ele falou assim: Não está torta. É uma das suas falhas. É um dos seus pecados. Você não quer ver como está a sua vida diante de Deus? Eu falei: Eu quero. Ele falou: Então, já estão sendo pesadas as tuas obras. Aí eu falei: Aí ele falou assim: Venha. Deixei aquela balança e fui para outra sala muito grande. Era a coisa mais linda, bonita mesmo. Vi uma mesa e um livro branco, bonito. O livro estava aberto. Aí o anjo falou assim: Olha, agora veja. Eu olhei assim e tinha um varão. Ele escrevia rapidamente. Uma caneta escrevia os nomes e a outra mão apagava os nomes no livro. Uma escrevia e a outra apagava. Eu disse: Por que essa está escrevendo e aquela mão está apagando? E ele falou assim: Esses que estão sendo escritos são os crentes que estão aceitando Jesus agora. Estão chegando para entrar na guerra. Porque a nossa vida com Cristo aqui no mundo diante de Satanás é uma guerra, né? O anjo disse mais: Esses que estão sendo apagados são os crentes desviados. E eu falei: E esses que estão querendo reaparecer a letra? Ele falou: São os desviados que Deus tem uma obra na vida deles e eles não dão lugar. E eu falei: E esses que estão totalmente apagados, que não brilham mais? Ele falou: São os desviados que se afundam no pecado cada vez mais, que quando um crente vai falar para ele que ele tem que voltar para Jesus, ele fala: para mim não tem mais jeito, eu já tenho pecado demais, mas tem jeito sim, é só você querer. E o anjo falava assim: Todo crente que assiste à televisão, o nome dele é riscado desse livro aqui. Aí eu falei: Então o meu está arriscado porque eu assisto à televisão. Aí o anjo falou:
Você assiste televisão? Eu falei, assisto. Ele falou, Você não sabe que não pode. eu falei, eu não sabia. Aí ele falou, Não. Todos os crentes que participarem da mesa do Senhor e ir lá tocar no cálice de Satanás, os nomes deles são riscados desse livro aqui porque esse livro se chama Livro da Vida. eu falei, ah, sei. Aí o anjo me levou novamente num lugar mais bonito, do lado, uma sala grande, um coral enorme, aquela coisa mais linda. E a irmã que estava regendo o coral eu conheço ela tá em Niuate, chama-se Josefa. E eu via ela e falava, mas eu conheço aquela irmã. Eu via pelas costas. E o anjo falou, Eu sei. Ela rege o coral. Todos que cantam lá embaixo cantam aqui. Aqueles que tocam lá vêm tocar aqui. eu falei, é? O anjo falou, é. Aí eu fiquei maravilhada com aquela revelação que eu estava tendo. O anjo falou, Venha. ele me trouxe, aí eu falei, me diga uma coisa antes de você me tirar daqui. Ele falou, O que é? eu falei, eu quero ver se a irmã Maria está aqui. Irmã Maria era uma preta que até alumia. Ele falou, É? Dá uma olhadinha no coral. Veja se você vê branco aqui ou preto, grande ou pequeno. Ponto aqui não é tudo igual. eu falei, é. Ele falou, Aqui todos brilham como a neve. aí eu falei, ah, que coisa linda. É mesmo. Então chama a irmã Maria. Ela está aqui no coro? Ela cantava no coral comigo. Aí o anjo falou. Ali está. Aí ele fez um sinal e saiu um componente do coral. Mas aquilo era uma neve. Aquilo brilhava da cabeça aos pés. Eu disse assim, não anjo, isso daí não é a irmã Maria não. Aí ele falou assim. Tem certeza? Eu falei, eu tenho. Ele falou. Por quê? Eu falei, porque ela é preta. Ele falou, Eu já não te disse que não tem ninguém mais feio do que o outro, que aqui são todos iguais. Aqui não tem homem, aqui não tem mulher, aqui é tudo igual. Aquela porta é estreita. Você não viu? Não entra bagagem. Não entra divisão. Aqui não entra pessoas que têm divisão das coisas e das pessoas. Ninguém é mais bonito que o outro. É tudo igual. Tem que ser tudo de um tamanho só. eu falei, tá bom, mas eu quero ver a irmã Maria. Ele falou, Olhar aí, ela aí. eu falei, não é essa a irmã Maria. Porque aquela varoa estava de branco que brilhava. Aí ele fez um gesto assim e apareceu a irmã Maria tal como ela era aqui, preta. Ela olhou para mim e eu falei, irmã Maria. Quando eu fui para abraçar ela, ela sumiu. Eu falei, ela correu. Ele falou assim, Não, ela já passou o Jordão, você ainda não. Você está aqui só para ver as suas falhas, ver aqui como é gostoso. Ponto que eu vou te mostrar a sua vida como ela está diante de Deus. eu falei, é mesmo. Aí ela voltou para o coral, eu deixei. Aí o anjo falou, Vem comigo. ele me levou para uma sala bonita, muito grande, enorme, linda. Aí ele falou, Dá uma olhadinha. quando eu olhei vi um altar de colocar coroa. Aquele coisa mais linda, parecia coroa de rei, grande, bonita, com aquelas pedras enfeitadas, aquelas pedras brilhavam que doíam minhas vistas. E eu disse, de quem são essas coroas? São de reis. O anjo falou, Não. Essas daqui são daqueles que choram pela obra do Senhor. Aqueles que batalham. Aqueles que são apedrejados. Aqueles que têm amor pelas almas. eu falei, de quem são essas de cima mais bonitas? Ele falou assim, São de pastores, presbíteros, diáconos, de irmãos que se esforçam e evangelizam, de missionários. Que se esforçam para a obra de Deus ir para a frente. eu falei, e das irmãs dos círculos de oração? Eu era do círculo de oração também. Ele falou, As irmãs do círculo de oração estão aqui, olha. aí na fileira de baixo tinha coroas que estavam a coisa mais linda, casa pedra bonita. Mas havia outras que estavam feias e havia outras que tinham 2 pedrinhas só, e outras que tinham uma pedrinha só, e outras que não tinham nenhuma pedrinha. Aí eu falei, e daquelas irmãs que ficam no banco, que não dão nem glória a Deus, não fazem nada para o Senhor. Fica assim, às vezes, igual a mim. Ficava só olhando os defeitos dos outros. Aí ele falou, Dá uma olhadinha mais abaixo. mas que decepção.
Quando eu olhei, as coroas não tinham nenhuma pedrinha, as coroas estavam feias. Essas são das irmãs que não fazem nada. Aí eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso fazer alguma coisa. O anjo falou assim: Quanto mais faz alguma coisa para o Senhor, mais o enfeite ganhará na coroa. Eu falei: que coisa mais linda! E qual é a minha aqui? Ele disse: A sua é aquela. aquelas que eu tinha visto, mas eu ainda queria, era minha. Aí eu falei: então eu vou pegar, é minha. Eu já estava com um vestido muito bonito, um sapato especial. Quando eu fui para o lado do altar das coroas, havia 2 varões guardando o altar de coroa, e falou: Não. Cruzaram uma espada na frente e falou: é minha. O anjo falou: Eu sei, mas não podia negar. agora. Eu falei: mas eu quero, é minha. Ele falou: É sua, se você lutar por ela. Porque todos aqueles que vão receber a coroa aqui têm que lutar por ela para conseguir. eu falei: é? Ele falou: é. Aí eu fiquei assim, porque eu queria pegar a minha coroa. Ele disse: aí me levou para um outro local, que o céu é muito maravilhoso. Lá a gente não anda, a gente não pisa no chão. Lá é uma coisa tão maravilhosa. Eu não sei explicar para quem estiver ouvindo, eu não sei explicar como é gostoso. Eu sei que é maravilhoso lá em cima. Aqueles anjos servindo o Senhor, aqueles varões assim. É a coisa mais linda. Eu vi mistério lá que eu não posso falar. Eu vi coisas, o Senhor tem falado coisas para mim que eu não posso contar tudo que eu vi lá no céu. Aí olhei, vi um jardim bonito que era a coisa mais linda. Tinha cravo, tinha rosa, aquelas flores lindas. Eu vi uma margarida branca, bonita. Eu falei assim: vou pegar. Porque eu gosto de flor. Quando eu fui pegar aquela margarida, ela se encolheu todinha. Aí eu disse: porque ela correu de mim. Aí o anjo falou: Porque ela é santa e você ainda está no pecado lá embaixo. Você só está vendo como aqui em cima é bom, como é gostoso. Aqui não tem dor, aqui ninguém chora. Aqui só há louvor. Aí aquelas flores cantavam o corinho da vitória, o hino da vitória: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Aí eu falei: que coisa linda! Mas que jardim é esse? O anjo falou: Aqui o jardim são as crianças. Isso aqui são as crianças. aí eu vi um grupo de jovens. A coisa mais linda. O anjo falou: São os moços e as moças crentes que o Senhor tem trazido já pra cá. Aqueles que já partiram. eu olhava e ficava maravilhada com aquilo. O anjo falou: Mas aqui neste jardim só entram as crianças que são obedientes. Aqueles que já sabem discernir o mal e fazem vão ter que acertar contas com o nosso rei. Dá uma olhadinha. aí eu vi o mestre sentado lá no meio daquele céu bonito, aquela coisa mais linda. Eu vi um trono de branco que era coisa linda, que nunca tinha visto uma coisa bonita igual àquela. Também não me esqueço. Eu vi aquele trono bonito. Aquilo resplandecia de tão branco que era. Eu vi as vestes dele, eu via do queixo para baixo. Se eu falar que contemplei a face do Senhor, eu minto. Porque eu não vi, era só aquela labareda de fogo que eu não conseguia nem olhar. Aquele fogo assim e os varões todos em volta, todos para fazerem a vontade do Pai. E eu vendo aquelas coisas lindas, aquelas coisas bonitas. E o nosso rei sentado ali. Aí o anjo falou: Lá está o rei. Aquele é Jesus. E eu olhava e falei: meu Deus! Que coisa mais linda! Me leva até lá. O anjo falou: Não. Não pode contemplar assim. eu vi as vestes dele. Eu não vi o rosto, a face do Senhor. Sei que é bonita demais, mas eu não consigo explicar o que eu vi. É muito mistério, é muita coisa bonita. Aí eu vi até o machucado, o sinal do cravo nas mãos dele. Eu falei: que coisa mais linda! Em volta havia 4 varões. Ele falou assim: Está vendo esses 4 aqui? Quando o Pai der ordem, esses 4 vão descer correndo e vão pegar os que são escolhidos de Deus nos 4 cantos do mundo. E esse que está com esse